Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer às irmãs que estamos felizes de estarmos juntos e participando de mais uma escola bíblica com as irmãs. Quero dizer que nós estamos ausentes, mas bem presentes, porque nós sentimos a presença do Espírito Santo entre nós. E o Espírito Santo, ele tem nos unido, mesmo na distância. O Espírito Santo tem nos unido a estarmos falando do amor de Jesus. E quero dizer às irmãs que creio que logo essa tempestade vai passar e nós estaremos glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus mais uma vez juntos, para a glória de Deus. Eu quero convidar as irmãs a abrir as vossas Bíblias, as suas revistas, na lição de número 3, onde o tema é eleição e predestinação. Nós não vamos ler texto áureo, nem verdade prática, para nós ganharmos tempo. Leitura bíblica em classe também, nós não vamos ler, mas se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 12. Nós vamos direto para a introdução, que diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então aqui, minhas amadas irmãs, nós podemos ver aqui a doutrina da eleição em Cristo é gloriosa. Então esta eleição em Cristo é gloriosa. Nele fomos eleitos para a salvação. Que coisa linda e maravilhosa. Em Cristo nós fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Então, olhando para nós, não tínhamos esperança em nós mesmos. Mas quando nós passamos a olhar para Deus, podemos contemplar a grandeza, o amor de Deus para conosco. Então ele nos elegeu para sermos povo seu, né? Nos predestinou com bênçãos espirituais. Então, como o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Ter nos chamado, nos escolhido. Se nós formos analisar na Bíblia, no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15, no versículo 16, se não me falha a memória, diz: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vá e dê bom fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo e quanto pedir ao Pai, Ele vos conceda. Então, Deus foi que nos escolheu. Nós somos escolhidos de Deus. Que nós possamos fazer a vontade daquele que nos escolheu, daquele que nos amou, daquele que nos chamou, mesmo nós não merecendo esse amor, mas pela sua divina misericórdia, ele nos chamou. Glória a Jesus. Queremos dar continuidade aqui à introdução. Espero que as irmãs tenham entendido aqui nessa parte da introdução. Nós vamos ler, irmãs, o primeiro ponto
primeiro ponto diz desta forma: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Aqui tem um trecho, nós vamos ler esse trecho aqui, vamos deixar. Diz assim: a dádiva da eleição procede à nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que nele elegeu de antemão. Que coisa maravilhosa, né? Então, antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado um plano de salvar, de nos capacitar, né? E o que me chama a atenção esse ponto é que essa dádiva da eleição, ela precede a nossa existência, ou seja, antes que nós existíssemos, Deus já havia planejado salvar, né? Então, antes da nossa existência, a gente observa isso, que já havia um plano para que Deus nos salvasse e nos trouxesse a uma vida de santidade. Mas esta vida de santidade cabe a nós, cabe a mim, cabe a vocês, a nós todos, né? Então, me chamou muita atenção esse trecho aqui. Nós vamos ler agora o primeiro tópico, o primeiro ponto, a eleição divina. Peço que as irmãs que têm a revista acompanhem a leitura em casa, pois é muito importante nós acompanharmos e tirarmos dúvidas. Também peço que, se tiver alguma dúvida, me mandem depois e vamos ver se nós conseguimos tirar. Amém? Então, a eleição divina, primeiro tópico. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, verso 4. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Cristocêntrica nós sabemos porque Cristo está no centro de tudo, né? Cristo está no meio. Nós sabemos bem claro disso aqui. 2. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, nós já éramos escolhidos, né? E 3. Qual a finalidade para que fôssemos santos e irrepreensíveis? Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo, com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então a gente passa a observar nesse ponto que Deus já elegeu a sua igreja, né? É bem verdade que é uma escolha de Deus, Deus nos escolheu, e eu quero, dentro desse ponto aqui, desse tópico que fala a eleição divina. A eleição divina, ela ocorre em 3 esferas. Não ocorre em 3 níveis, e sim 3 esferas. Primeira esfera, ou seja, pessoal, ou seja, está ligada a uma pessoa. Que pessoa é esta? Ou seja, está ligada a Cristo, por Ele, para Ele e para Ele. Então, a primeira eleição, ela é pessoal, está ligada a uma pessoa. Que pessoa? Esta pessoa bendita que é Cristo Jesus.
A eleição foi feita em Cristo, né? Foi Ele que nos escolheu. Então, nessa primeira esfera, podemos denominar de esfera pessoal. Ela foi baseada em Cristo, né? Primeira pessoa. Na segunda esfera, nós podemos analisarmos, ela é atemporal. Por que não tempo? Atemporal porque ela aconteceu na eternidade, né? Se nós colocarmos aqui tempo, tempo é aqui, tempo passageiro, tempo que passa, o tempo que vai e não volta. Então, quando nós nos deparamos a temporal, repito mais uma vez, porque ela aconteceu na eternidade, né? A eternidade não está ligada a este mundo, né? Muito antes que este mundo já existisse, a eternidade, sim, já existe. Por quê? Porque Deus é Pai da eternidade. A eternidade ela pode ter tido começo, né? Ou seja, ela não terá fim. Este mundo aqui, ligado a este mundo, ele teve um começo e terá fim. A eternidade, não. A eternidade, ela não terá fim. Louvado é o nome do Senhor. Nós não conseguimos alcançar, ou seja, não conseguimos alcançarmos, nós podemos até conseguir alcançarmos a teoria, mas não na prática. Exemplo, algo que tem começo e não tem fim, ou seja, a eternidade de Deus. A eternidade ela tem um começo, né? Ou seja, algo eterno. Por quê? Repito mais uma vez, porque Deus, ele é o Pai da eternidade, ele é eterno, ou seja, Deus, nós podemos bem entender que Deus, muito antes que tudo existisse, Deus, ele já era, Deus já existia, né? E a terceira esfera dentro deste ponto é a esfera proposital. Por que a proposital? Ele nos elegeu para quê? Para que nós possamos ter uma vida santa, irrepreensível. Deus nos elegeu para isso, nos escolheu para isso, para que eu e você, nós pudéssemos ter, irmãos, irmãs, uma vida santa, uma vida irrepreensível. Qual o propósito? Qual o propósito dessa esfera proposital? Ou seja, o propósito é viver para Deus, ter uma vida dedicada a Deus. Ou seja, viver para Cristo. Então, a terceira esfera, ela está ligada à primeira. Ou seja, a primeira, ela é pessoal. A segunda esfera, ela está ligada à temporal, ou seja, à eternidade, né? A eternidade de Deus. Louvado é o nome do Senhor. E a terceira, proposital. A proposital refere-se ao primeiro, ou seja, nós fomos eleitos nele e para ele. Nós fomos eleitos para Deus, fomos chamados para Deus. Então, devemos nós ter uma vida de santidade, devemos nós ter uma vida irrepreensível, para que nós não possamos ser corrigidos por ninguém, mas que nós possamos ter uma vida de santidade. Louvado é o nome do Senhor. Espero que as irmãs tenham entendido aqui nesse primeiro ponto, certo? Nós agora vamos para o segundo tópico, as condições da eleição. Vamos ler. Louvado é o nome de Jesus. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal,
ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Aqui nós já podemos nos deparar com um capítulo, um versículo que me chama muita atenção, no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação, ela é oferecida a todos, né? Não só uma classe de pessoas, mas a todos que vêm a Cristo, né? E torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras, né? Então é bem verdade que pelas nossas obras jamais nós poderíamos ter esta condição de sermos chamados, de sermos eleitos, né? Podemos perceber, amadas irmãs, que quando refere-se às condições da eleição, podemos ter um exemplo: ninguém ganha eleição se não investir, né? Podemos ver no caso de um vereador, de um candidato a prefeito de uma cidade, ele vai investir, ele vai fazer algo para chamar a atenção, ele vai comprar votos, fazer propagandas, ele vai propagar para que o nome dele seja o destaque na cidade, né? De um prefeito, um vereador. Então, ele vai chamar a atenção de alguém para que as pessoas voltem nele. E nós podemos ver que há um investimento para isso, né? Para ser o vereador ou candidato a prefeito de uma cidade, né? Eles fazer algo para chamar a atenção. Isso é um conceito de eleição aqui. Aqui, terreno. Isso é um conceito aqui. Eles fazem algo para chamar a atenção. Para ser vereador de uma cidade, ele tem que fazer algo para chamar a atenção, comprar votos, e enfim. Sabemos como isso funciona aqui. Agora a pergunta é: o que você fez para chamar a atenção de Deus? O que eu fiz para chamar a atenção de Deus? O que nós fizemos para que Deus olhasse para nós e tivesse misericórdia de nós? Absolutamente, irmãos, nós não fizemos nada para que Deus viesse olhar para nós. O que Deus viu em mim? O que foi que Deus viu em vocês? Deus não viu nada em nós. Mas Deus, ele foi tão misericordioso, e é tão misericordioso, que Deus, ele nos deu o quê? Um voto de confiança. Este voto de confiança, isso é tão maravilhoso, me chama a atenção, que esse voto de confiança, irmãos, mesmo nós não merecendo este favor de Deus, mas ele deu a mim e deu a você um voto de confiança. Ele acreditou, né? Ou seja, ele não viu nada em nós, né? Nós não fizemos nada para chamar a atenção dele. Ele nos escolheu, ou seja, isso é gratidão. Isso é gratuito. Eu posso até colocar uma palavra gratuidade, não sei se está correta, mas eu vejo assim que Deus não viu nada em nós, mas Deus olha para nós, né? Nós não chamamos a atenção de Deus porque nós somos bonzinhos, não. Deus olhou para nós
viu que em mim e em você não tinha nenhuma condição, aí Deus nos deu um voto de confiança. Deus acreditou em você. Você está onde você está hoje, porque Deus deu um voto de confiança a você. Estou eu onde eu estou hoje, porque Deus acreditou. Deus olhava para mim e via em mim um homem insignificante. Em nós, pessoas que não atraíam a Deus. Mas Deus olha pela sua divina misericórdia e nos dá um voto de confiança. Então nós estamos aqui porque Ele nos chamou. Ele teve misericórdia de nós. Espero que as irmãs tenham entendido este segundo tópico, que é as condições da eleição. Nós vamos agora ler o terceiro tópico. O terceiro tópico vai falar sobre vida santa irrepreensível. Vida santa e irrepreensível. Que diz assim: Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santos, significa separados do pecado. Adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Glória a Deus. Nós podemos ver algo aqui, desse ponto aqui muito interessante. Vida santa e irrepreensível. Ele separou você santo, né? Irrepreensível. Ou seja, Deus nos separou para vivermos uma vida santa, uma vida de santidade. Então não cabe mais a nós estarmos vivendo, irmãs, uma vida significativa, onde nós viemos de um mundo de pecado. Estamos livres, né? Ou seja, eu preciso ser irrepreensível, porque Ele nos deu um voto de confiança. Eu preciso estar com os pés arraigados na rocha inabalável, que é Jesus. Nós precisamos estar firmes nesta caminhada, né? Então, a vida de santidade, como está escrito, sede santo, porque eu sou santo, disse Deus, né? Ou seja, Ele acreditou em mim, Ele acreditou em você, deu um voto de confiança. Ele nos separou para um propósito. E eu preciso não manchar esse propósito. O propósito de adorar a Deus. O propósito de estarmos diante de sua presença. Então nós precisamos não manchar, irmãs, este voto, ou seja, esta confiança que Deus nos deu. Claro que, com a graça de Deus, precisamos estar debaixo da graça de Deus, para que nós não venhamos manchar, né, esta confiança que Ele nos deu, de termos uma vida santa, de sermos irrepreensíveis, de sermos crentes, onde nós passarmos, as pessoas olharem e dizer, está aí o verdadeiro homem de Deus, ou a verdadeira mulher de Deus. Então que nós possamos andar nesta caminhada espiritual, mas confiando em Deus, pedindo a graça, pedindo a misericórdia de Deus, que nós possamos estar sempre e ser pessoas santas e irrepreensíveis. Amém? Que este terceiro tópico, as irmãs possam
ter entendido. Se tiver alguma dúvida, irmãs, me ligue depois, nós estamos no mesmo grupo, no WhatsApp. E eu quero ler agora quarto tópico, ainda do primeiro ponto, e diz assim: a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa, irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então a nossa vida, ou seja, a nova vida dos eleitos. Se mentia, ele não mente mais, né? Ou seja, se era aquela pessoa que gostava de mentir, ele tem que ter uma nova vida, né? A vida dos eleitos. Ele foi eleito para estar santo, para ser separado. Então, se ele mentia, não mente mais, né? Ou seja, o estilo de vida tem que ser modificado. Tudo tem que ser modificado. Se ele foi transformado por Deus, pelo poder do Espírito Santo, o seu estilo de vida tem que ter uma modificação. Infelizmente, irmãos, ainda existem cristãos que ainda vivem na prática da mentira. Infelizmente, a gente fala isso, mas acontece. Pessoas que vivem nessa prática, né? Avarentos, aquelas pessoas que são amantes do dinheiro, né? Ou seja, aqueles que não tiveram, ou seja, tiveram um encontro com Deus, tiveram um encontro com Jesus, mas ainda não foram transformados. São aqueles que são amantes do dinheiro, são avarentos, né? São aqueles que ainda não conseguiram se libertar, ou seja, viver uma vida santa, viver uma vida irrepreensível, né? Ou seja, eles não tiveram, ou seja, Deus veio para eles, né? Jesus aceitou eles da maneira que eles estavam. Ou seja, o pecado, alguns ainda não saiu deles. Aquele costume, aquela natureza antiga ainda não saiu deles, né? Aquele velho costume, o velho homem, né? Então, a Bíblia, ela deixa bem clara que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, né? Se não me falha a memória, 2 Coríntios 7, 14. Me falha aqui esse versículo. Mas temos que ter mudança, nós temos que ter uma transformação, né? Viver na prática da mentira nunca mais, né? Vida de idolatria também, de maneira nenhuma. Então, irmãs, este é o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu tive aqui passando para as irmãs. Em seguida a gente vai gravar o segundo ponto e depois eu mando o segundo ponto para as irmãs, amém?